Bem-vindos ao canal Eva Fênix. Quero pedir para que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, não esquece de jeito nenhum e aperta o sino de notificação. Assim, quando tiver vídeo novo, você fica sabendo. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história do teatro em Caxias com esse documentário que vocês vão gostar. Fiquem atentos. Caxias, localizada no leste do estado do Maranhão, em plena região dos Cocais, também conhecida como a Princesa do Sertão, a terra de Gonçalves Dias. Tem a população de mais de 1.058 habitantes. É a quinta mais populosa cidade do estado do Maranhão, que fica no meio norte do Brasil. Caxias também é conhecida como o berço dos poetas, pois além de Gonçalves Dias, é a terra natal de Coelho Neto, Vespasiano Ramos, José Salgado dos Santos, conhecido como Salgado Maranhão. O nome Caxias vem de Portugal, pois o Marquês de Pombal tinha grande admiração pelas flores das palmeiras em forma de corona, chamadas Caxias, e daí surgiu o nome da cidade. Até a década de 70, apesar de muitos não admitirem, a nossa cidade era dividida em duas partes. A primeira é essa, que era chamado de Caxias, ou seja, era o lado que abrigava a elite, os empresários, comerciantes, médicos, enfim, os mais afortunados. E o segundo lado era o lado de lá, também chamado de Trizidela, onde morava o proletariado, ou seja, as pessoas mais pobres. A cidade de Caxias realmente ela começou lá onde é hoje a Trizidela. Mas com a elevação do comércio e também a população com alta renda do outro lado do Rio Itapecuru, lá de cá, né? Aí, com o passar do tempo, passou a ser chamado Caxias aqui, e lá onde era Caxias ficou Trizidela, né? Na época, existia realmente pessoas muito de alto poder aquisitivo do lado de cá, o comércio era bem maior, e acho que por isso foi que os governantes resolveram mudar a cidade de Caxias para cá e deixar a Trizidela lá, tornando um bairro de Caxias. Resultado, as pessoas que lá ficaram eram pessoas simples, de baixa renda, e então se submeteram gostavam de vir para cá, para Caxias, para assistir filme, para fazer compras, e a Trizidela foi diminuindo, foi acabando, tipo assim, ficou realmente um bairro de Caxias. Naquela época, no meu tempo, lá na época de 50, final de 50 para 60, era assim, o pessoal de Trizidela, as moças, não namoravam com os rapazes de Caxias, do centro, porque lá eram as moças pobres. Resultado, coincidentemente, muitas casaram com gente daqui de Caxias, porque os rapazes, acho que não simpatizavam com as moças daqui de Caxias, e procurar lá em Trizidela, onde tinha muitas moças, inclusive a minha irmã Joséilma, nós morávamos em Trizidela e ela namorou com um rapaz daqui da cidade, como era chamado, era o rapaz da cidade, a moça da cidade, o rapaz e a moça de Trizidela. Ela namorou com um rapaz chamado Danilo Feitosa e logo em seguida depois ela casou-se com ele. Mesmo assim, havia uma ocasião que unia essas duas metades da cidade, na Rua do Tamarineiro, no bairro da Trizidela. A rua era chamada Tamarineiro porque havia uma árvore, um pé muito grande de tamarindo no meio da rua. Na época a rua era assim,
as pessoas tinham que passar de um lado da árvore, do pé de tamarindo, e ou então do outro lado. Então, passavam pessoas, carroças, que era o que passavam na época, bicicleta muito pouco, porque quase ninguém tinha bicicleta naquela época, os animais que iam para o mato, passavam mais em volta do pé de tamarindo. E passou a ser chamada Rua do Tamarineiro, que hoje, mais tarde, passou a ser chamado Bairro do Tamarineiro. Hoje lá é chamado de bairro e não mais de rua. O que unia o chamado povo da cidade com o povo da Trizidela eram os famosos dramas criados por Odília Matos. Minha amada avó, ela sempre foi professora particular na sua casa. Então ela instruía as crianças desde muito cedo a fazer recitativa, essas coisas. Porque aquilo ali, pelo fato dela amar, gostar muito de drama, ela já preparava. Eu entre 10 e 12 anos, eu comecei a fazer parte da dramaturgia, apresentando aquilo que minha avó pedia para que eu fizesse. Ela era muito, como diz, ela era muito ativa. Ela trabalhava com muito carinho e isso dava incentivo a gente a fazer da forma como ela pedia e facilitava as apresentações, como sorrir, como levantar os braços, como acenar, dependendo daquilo que você estava representando. Então, eu digo que minha avó, ela nasceu com essa forte tendência, viu? E foi uma revelação. E através dessas apresentações de dramas, e tinha outras coisas que antes do drama ela fazia, minha avó, Odília Matos, fazia também umas prendas, que chamavam prendas na época. Ela reunia rapaz e moço no dia da Sexta-feira da Paixão. Então, o que tinha de rapaz do centro, lá em Trizidela, era coisa, as moças ficavam tudo maravilhadas, porque era muito rapaz do centro, o rapaz mais bonito, rico, estavam tudo lá nessa prenda. De noite, depois da procissão, era a fila de gente indo para Trizidela. Aí depois a vovó se revelou lá, nos anos 50, ela se revelou como uma grande criadora, porque ela criava aquelas peças, ensaiava, orientava, ensinava por menino e ensaiava as crianças. Eu, por exemplo, na idade de 10, 11 anos, participei juntamente com minhas colegas que tinham 15, 16 anos, com várias pessoas de várias idades, participamos muito dessas peças dela e eram criadas por ela. A minha avó, ela se revelou. A partir dos anos 50, ela se revelou como dramaturgia e na dramaturgia. Os dramas eram espetáculos cantados, escritos pela própria Odília Matos, onde ela compunha a letra das músicas que os atores cantariam e treinava com os músicos para colocá-la na melodia. Eu, por exemplo, fiz uma vez uma peça e ela me botou para falar com ele, inclusive a peça dizia assim: Ô seu João Maranhão, por favor me responda se você viu minha galinha. Aí a outra respondia: não, eu não vi, por galinha eu tenho a minha. Aí a pessoa respondia que era eu: mas a minha é mais bonita, mais gordinha e todo dia me dá o que comer.
Era assim a peça, mais ou menos. Ela inventava e a gente falava, mas tudo cantando. Tudo tinha uma música, não era nada falando, era uma música, musicado. Nada. Seu Napoleão, cadê minha galinha? Não venha com essa não, de galinha eu tenho a minha. E ele era uma das pessoas que iam daqui da cidade, do centro, de Caxias, para a Trizidela assistir a peça da vovó, o drama da vovó. Minha avó, Odília Marques. Apresentei em uma peça, o drama, dançando, cantando, dessa forma. Sou bonita, sou faceira, todos dizem é verdade. Minha mãe, quando me beija, diz assim, minha filhinha. Sou bonita, sou faceira, todos dizem é verdade. Minha mãe, quando me beija, diz assim, minha filhinha. Minha mãe, quando me beija, diz assim, minha filhinha. Dava, ela era os jovens, as garotas, eram toda muito assim, afetiva. Tá entendendo? Ela era dedicada e todo mundo gostava muito dela. Então eu acredito sim que ela tenha sido uma peça-chave. Ela apresentava tanto suas peças dentro dela como no centro de Caxias. Eu me lembro da Dona Odília com muitas coisas. Boa professora, amiga, gente muito boa, deixou muita lembrança no Tamarineiro. Era muito divertida, porque logo ela era uma pessoa muito animada, gostava muito de brincadeira, muito de dançar, muito de conversar e era muito pessoa muito boa, que Deus levou, mas deixou muita parência no Tamarineiro, que tem muitos ainda que devem lembrar dela. Eu participei do drama, fui chamado para a União, a gente foi para o palco da União dançar, e foi muito aplaudida. A chamaram de novo para a Trizidela, o centro paroquial a gente tornou a representar e foi muito aplaudida. No drama da minha madrinha Odília, tinha 5 baianas, branca, amarela, azul, vermelha e rosa. Tinha os índios também, era de pena, roupa pregada com penas, de pavão, a gente ia à procura das penas para enfeitar as roupas, para fazer o drama de 5 pessoas, 5 índios. Pena nos braços, nas pernas, na cabeça e nas roupas. A gente dançava, nas partes tudo, cada qual tinha sua dança e o sanfoneiro tocando, para a gente ensaiar, para a gente dançar. A Odília, inclusive, que ela era muito amiga, gente muito fina, sabe aquela pessoa delicada de fazer qualquer papel e todo mundo gostar. Tamarineiro foi Dona Odília. O teatro deve muito a Dona Odília, porque foi uma senhora muito bacana, tamarineiro, muito animada, fez muita brincadeira para muitas pessoas dançar. Caxias tornou-se fecunda não só de poeta, mas também de atores. Acontece que, mesmo assim, em nossa cidade há apenas 2 grupos de teatro e vários grupos de elenco. O grupo de teatro é aquele que o diretor dispõe de um elenco fixo, ou seja, se ele vai montar algum espetáculo, alguma peça, ele já conta com o elenco, com aquele ator, porque eles são fiéis, ou seja, existe aquela questão de fidelidade. Todo grupo de teatro são os mesmos atores. Já o grupo de elenco é aquele grupo em que você não tem um elenco fixo, ou seja, pode vir pessoas de vários grupos de teatro ou até aqueles que não têm grupo de teatro algum. Eles se juntam para fazer um espetáculo e assim que aquele espetáculo acaba, eles se dissipam. Então, nossa cidade possui muitos grupos de elenco.
quando deveria ter muitos grupos de teatro. E o grupo de teatro mais antigo da cidade é o grupo teatral Eava Fênix. Para o ano, vai completar 25 anos de existência na cidade. O grupo teatral Eava Fênix começou suas apresentações no ano de 2000, no antigo Teatro Fênix, que também era chamado de Auditório do Colégio Caxiense. E para o ano, em 2025, o grupo completará 25 anos de existência. O Eava Fênix é comandado justamente pela bisneta de Odília Matos, a professora Érica Alessandra Vera de Almeida. O grupo conta com apresentações variadas, como Tragédia Grega. A história de Hipólito, a tragédia grega, mostra a luta do jovem para se manter virgem, depois de ser assediado por várias vezes por Afrodite, a deusa do amor. E Afrodite tenta seduzi-lo, tenta dissuadi-lo de ser casto, e ele continua firme no seu propósito. Nisso ela traça os mais incríveis planos para poder tirar a vida do jovem, até mesmo jogá-lo contra o próprio pai. Para a diretora foi um desafio fazer a adaptação do espetáculo. Foi complicado, porque trazer uma tragédia grega para um público que gosta muito, que é muito acostumado com comédia, foi um processo doído. Eu tive que transformar, trazer toda a carga dramática para muitos dos meus atores, para que eles pudessem se imbuir de tanta tristeza ao ponto de estar chorando em cena, ao ponto de emocionar, porque fazer rir é mais fácil do que fazer chorar. No portfólio do grupo também tem comédia. Olha aqui, né? Não vai fugir falando disso tudo aqui. Não vai pro sul. Pra longe dessa desgraça, essa puta. E é? E nós vai viver de quê, homem? De amor? Nós vai comer o quê? De dia, tu come pinto. E de noite, o pinto de come. Melodrama. Dramas como João Batista e Salomé, que também se enquadra em drama religioso, e também apresenta espetáculos religiosos como A Tentação de Cristo. Bravo, Jesus! Bravo, Jesus! É um guerreiro valente. Não podia ser diferente. Não adianta. Não tentes elogiar-me. Deste Deus para os seus propósitos, Satanás. E não ordens secundárias. É melhor reinar no inferno do que servir no céu. Eu estou aqui com o nariz enfiado desde que tudo começou. Eu nutri tanta sensação que o homem foi inspirando a ter. Eu me preocupei com os desejos do homem e nunca o julguei. Por quê? Porque eu jamais o rejeitei, apesar de suas imperfeições. Eu sou fã do homem! Ao mesmo tempo que eles trabalham a atuação dos atores, eles também trabalham as coreografias de dança
as coreografias de luta. Mesmo assim, os grupos de teatro ainda são desvalorizados, assim como os atores. Eu comecei no teatro através do Sesc. E de lá a gente foi formando grupos independentes. E independentes, assim, a gente mesmo ia cuidando da questão financeira, fazia alguma coisa para arrecadar fundos, né, para poder fazer apresentação em escolas. E foi seguindo, comecei a participar, o primeiro grupo que eu participei fora do Sesc foi o Performance. Daí a gente acabou a gente tendo que, alguns atores, cada um por seu, seguindo rumos diferentes. Mas aí eu segui em frente, porque é uma arte que eu gosto, que eu amo. E outros grupos foi surgindo na minha vida, né? Veio o Vivarte, que teve como diretor o seu Luiz, o saudoso Luiz de Carlos, onde tivemos várias apresentações, várias peças. Apresentamos não só em Caxias, como fora também. E daí para frente, a parceria no teatro, assim como em todo local, trabalho, setor da família, no teatro também tem a parceria. E nós do Vivarte temos uma grande parceria com o grupo Ava Fênix, que tem como diretora a Érica Almeida, que me convidou, e eu aceitei mais do que uma emoção muito grande ela ter me chamado depois da perda do nosso diretor do Vivarte. A gente ficou muito abalado e ela deu essa força pra gente, principalmente pra mim. E eu tô junto com ela aqui no Eva Fênix. E assim, o teatro hoje em Caxias tá muito... não tá bom, sendo direto, não tá bom, não por questão de atores, mas do incentivo público, da gente ter aquele apoio. A nossa caminhada mais é independente. A gente busca, como eu falei no começo, a gente busca alguma coisa do grupo para arrecadar, para fazer apresentações. Às vezes, sempre que tem algo público em relação ao setor público, são festas de editais, tipo Natal Iluminado, festas juninas, que a gente acaba tendo, a gente tem essa oportunidade de participar para ter essa rendazinha extra, né, que eles acabam oferecendo. Mas da nossa parte, a maior parte é da gente mesmo, essa luta nossa pelo teatro, para poder atingir essa visão mais de quem está de fora, que muitas vezes quem acompanha o teatro mais é quem gosta de teatro. E a gente tem tentado buscar alcançar essas pessoas fora do teatro, mostrar como é a vida do teatro. Assim, uma vez me falaram, eu fiquei até triste com a palavra que a pessoa me falou. Aliás, ela não falou, me falaram, mas eu também não sou muito de dar atenção para esse tipo de coisa. Mas disseram assim: rapaz, vocês que fazem teatro aqui em Caxias, vocês não vão para frente. Isso é coisa de vagabundo. Aí eu fiquei assim, rapaz, como é que uma pessoa dessa pode falar uma coisa dessa, de uma arte tão bonita? Mas eu não vou desistir por conta de uma pessoa, sendo que tem 1000 que gostam do teatro, que ama. Ou se fosse pelo menos uma pessoa que gostasse do teatro, eu estaria fazendo, porque é uma coisa que eu gosto. E mais do que nunca é o apoio a parceria dos grupos, é o que faz a gente ter essa força de vontade de continuar, de não desistir e seguir em frente. O que muitos não entendem é que Odília Matos Vera, em 1940, já entendia, ou seja, que o teatro pode ajudar os estudantes não só em sala de aula, mas em sua vida.
Josué Ramos é um exemplo disso. E eu era um aluno terrível na escola. Eu brigava, eu xingava, eu falava um bocado de coisa na sala de aula que nenhum dos professores me aguentava. A única professora que me aguentou foi a professora Érica. Mas se vocês verem como eu era terrível, não gostava de ninguém, desistia de estudar, já desisti umas 3 vezes por causa de besteira. E parava todo tempo na diretoria por causa de muitas coisas que eu fazia de errado. Como eu conheci a mãe Érica foi em 2014. Eu estava na sala de aula, estava numa confusão. E foi no comecinho da aula dela. Ela percebeu que eu era uma pessoa ruim. Mas como ela viu que eu tinha coração, ela foi me puxando, chamando, incentivando. Fiz muitos trabalhos na escola com ela, ajudei ela. E pra mim é gratificante porque ela é como uma mãe, ela é realmente como uma mãe pra mim. Porque se eu não tivesse conhecido ela, eu estaria usando droga, eu estaria no mundo perdido. E eu não sei nem o que poderia ter a mais, né? Porque eu era terrível. Mas ela, graças a Deus, ela me chamou, disse assim, eu vou te ajudar, me ajudou. Melhorou muitas coisas minhas. Principalmente algumas vezes na dicção, porque eu falava muito errado. Agora eu tô falando um pouquinho certo. Algumas coisas ainda continuo errando, mas pra mim foi um sonho muito, muito bom ter conhecido essa pessoa, porque se não fosse por ela, eu não seria ninguém. E hoje eu estou aqui, sendo um ator dela, do grupo, que é o que eu mais sinto orgulhoso. Tô crescendo, tô me desenvolvendo, estou ficando cada vez melhor. Melhor na dicção, melhor no comportamento com as pessoas, que eu não tinha. Eu era muito, assim, dizer não ficar nem muito assim perto das pessoas muito. Mas agora eu tô uma pessoa melhor graças à professora Érica, que eu considero como mãe. No comecinho eu não sabia ler. Quem me incentivou a saber ler foi a professora Érica. Ela chegava na escola, me dava cada livro de presente para me aprender a ler. Até hoje, eu nunca esqueci do primeiro livro que ela me deu, que foi que quando eu cheguei em casa, a mãe até queria queimar, só que não queimou porque eu não deixei. Deixei guardado, escondido. Porque, além de ter confusões dentro da escola, eu tinha confusões dentro de casa. Eu não vou mentir. Cada vez que eu entrava nos ensaios da peça da mãe Érica, no teatro, ela me modificava, ela como me trabalhava surgindo, tipo assim, modelando um barro até o dia que eu sou. Aí, nessa confusão, a minha mãe mexeu com o conselho tutelar, com polícia, xingou a mãe Érica, bateu na escola, fez uma confusão. Aí eu disse pra minha mãe, isso não é mal, isso não é ruim pra mim, é uma coisa boa pra mim, que até hoje agora eu tô melhor. Minha mãe me ama, sabe, ama demais a professora Érica. Até disse pra professora Érica me bater, porque eu considero ela como mãe. Mas fazer o quê, né? Mãe é mãe. O teatro me ajudou em várias coisas, tipo, aprendi muito assim, porque eu não sabia o que era dramatizar, não sabia o que era posições faciais, como surgiu a história do teatro, porque quem me ensinou foi a professora Érica, e eu não sabia, realmente não sabia o que era o teatro, até se envolver entre ele e me entrelaçar muito mais com ele. Não é à toa que agora eu sou um excelente ator. Mas a semente que Odília Matos plantou nos anos 40 ainda germina nos dias de hoje. João Vitor Veras faz parte da realeza do teatro. Tataraneto de Odília, ele ainda atua pelo grupo teatral Eva Fênix e prova que o teatro não atrapalha nem nos estudos, nem no trabalho. Eu faço teatro desde os 6 anos de idade e eu sou o tataraneto de Odília. Quando eu descobri, eu não vou mentir que eu não sabia sobre a história da minha tataravó. Quando eu descobri que eu era tataraneto dela, da pessoa que praticamente fundou o teatro em Caxias, né, que naquela época era chamado de drama, pra mim foi muito gratificante, porque eu vi que estava no sangue da família. Então, tudo que eu fazia, como eu sabia, como eu pensava na hora de atuar ou de estar em cima do palco, na verdade, corre nas minhas veias. Então,
Pra mim sempre foi uma coisa muito natural estar em cima do palco. Sempre foi muito fácil pra mim pensar em um personagem, ou quando a minha diretora, que é minha madrinha, né, que também é neta da Odília, me dava um papel, eu não precisava de muitos toques dela. Né? Eu já sabia o que fazer, já vinha na minha cabeça como eu deveria fazer. E por muitas vezes eu fazia algumas coisas que ela falava que ficava melhor do que como ela imaginava que seria. Eu acabei de me formar em odontologia, né, recentemente agora no final do ano. E eu não vejo o teatro como uma forma de que muitas pessoas, muitos pais, né, dizem atrapalhar a vida do estudante ou do profissional. Né? Por quê? Basicamente, nossos ensaios, os nossos insights, né, são feitos aos finais de semana. Então, durante a semana, você estuda, quem ainda é estudante estuda, quem trabalha durante a semana. Mas aos finais de semana, o teatro para mim é como se fosse um lazer. Eu levo como uma obrigação, obviamente, para mim eu tenho que estar no teatro todo final de semana, tenho meus ensaios, mas eu também levo como uma forma de lazer, porque durante a semana já é uma semana muito estressante, né? A gente tem que lidar com diversos problemas do dia a dia, a gente às vezes não é como a gente imagina. Então, quando chega o final de semana e eu vou pro teatro, eu subo em cima do palco, é como se eu esquecesse de todos os meus problemas. É como se aquilo tudo fosse como água, sabe? Passasse e eu não precisasse me lembrar daquilo. Quando eu tô em cima do palco, é como se eu estivesse realizando um sonho, cada dia mais.